Bem-vindo ao Macrocast LCA-MCM, que nessa edição vai discutir a evolução do poder de compra do salário mínimo em 2018. Se as projeções para o INPC que estão no Boletim Focus estiverem corretas, o poder de compra do salário mínimo em 2018 vai cair em relação a 2017. É um comportamento atípico, que talvez ainda não esteja sendo totalmente considerada nos cenários macroeconômicos para a atividade e mesmo nos cenários para a corrida eleitoral do ano que vem. Mas por que isso vai acontecer? Bem, quem é obrigado a trabalhar com as estatísticas de mercado de trabalho sabe que existe na Constituição uma previsão de correção do valor do salário mínimo real. Só que essa previsão, na verdade, é bastante vaga. Ela não especifica qual que é o indicador de preços a ser utilizado e nem qual a periodicidade que isso tem que ocorrer. Isso fazia com que todo ano, na hora de discutir o salário mínimo, houvesse intensas disputas políticas no Congresso Nacional. E até fazia com que, às vezes, a correção do salário acontecesse em maio, às vezes acontecesse em abril. Isso começou a mudar lá em 2007, quando foi estabelecida uma regra, que depois virou lei e que vai vigir até 2019, dizendo que o salário mínimo deve ser corrigido pela variação do PIB em T-2, mais a variação acumulada do INPC desde o último reajuste. Ora, em 2018, a variação do PIB a ser utilizada é a variação do PIB de 2016, e houve uma retração de mais de 3%. Logo, o salário mínimo real, por assim dizer, vai ser corrigido em zero. E, além disso, vai ser corrigida pela inflação agora de 2017, mais especificamente pelo INPC, como nós dissemos. Só que o INPC desse ano vai variar muito pouquinho, ele vai variar mais ou menos 2,7%. Só que no ano que vem, segundo o próprio Focus, o INPC vai acelerar em mais de 2 pontos percentuais. Isso vai fazer com que o salário mínimo seja corroído a uma velocidade maior, fazendo com que na média do ano de 2018 o poder de compra seja menor do que o verificado em 2017. Vamos ver exatamente a dimensão disso e como se isso compara com os anos anteriores. Nesse gráfico, nós estamos plotando aqui em vermelho a variação acumulada do INPC, em azul a variação dada de correção para o salário mínimo, e aqui nós destacamos os meses em que houve o reajuste a cada um dos anos. Bom, vocês podem ver que praticamente em todo o período a correção do salário mínimo foi bem superior à do INPC. Inclusive, em alguma medida, de maneira mais forte, até mesmo antes da regra estabelecida em 2007, com destaque para o que aconteceu nos anos de 2000, 2001 e em 2006. Isso levou, como a gente vai poder ver nesse outro gráfico aqui, a um aumento bastante expressivo do poder de compra do salário mínimo real. Se nós comparamos agora em 2017 com 1995, o aumento é superior a 140%. Bem, aqui nesse gráfico a gente também consegue perceber porque é fácil fazer a projeção do salário mínimo real para o ano de 2018. Vejam, ele tem um formato de degrau e rampa. A cada janeiro, ou a cada março, abril, como nós vimos, quer dizer, a cada momento em que o salário mínimo era corrigido, o salário mínimo real tem uma subida bem abrupta. E ao longo do ano, como nós dissemos, ele vai sendo corroído pela inflação. Quando nós damos uma olhada na média anual, nós chegamos a esse quadro aqui. Vocês percebam que desde 1996 vai ser a pior evolução do salário mínimo real, só sendo comparável à de 2015, quando você teve uma aceleração muito forte da inflação, gerada pelo aumento do preço da gasolina e pelo aumento do preço de energia elétrica. Esse menor aumento deve gerar, sem dúvida, uma sensação de desconforto para quem recebe um salário mínimo. E também vai ter um impacto sobre a nossa projeção da massa de rendimentos como um todo, aqui entendida como massa de trabalho e como massa da previdência. Nós vamos dar uma olhada agora na participação de quem ganha um salário mínimo no mercado de trabalho e na participação de quem ganha um salário mínimo na massa de benefícios do INSS. Como a gente pode ver aqui na tela, o número de pessoas que ganha exatamente um salário mínimo chega a 10% da população ocupada. Para você chegar a esse número, você precisa utilizar os microdados da PNAD. E 10% inclui, curiosamente, aquelas pessoas que se dizem conta própria empregador, mas dizem que ganha exatamente um salário mínimo. No caso da massa de rendimentos, essa participação é menor. Ela só chega a 4%.
Olhando então, única e exclusivamente do ponto de vista do mercado de trabalho, o impacto do salário mínimo e dessa evolução negativa, ela não é tão grande. No entanto, se a gente considera a massa de benefícios do INSS, que está aparecendo nessa outra tabela, o quadro é bem diferente. Você tem hoje aproximadamente 34 milhões de benefícios concedidos pelo INSS. Um pouquinho menos de beneficiários, porque algumas pessoas são pensionistas e aposentadas. Desses benefícios, nada mais, nada menos do que 22 milhões, aproximadamente 2/3, são exatamente iguais a um salário mínimo. Ou seja, aqui a participação já é muito maior. E também é bem maior na renda, na massa de benefícios. Nós vimos que no caso do mercado de trabalho era apenas 4% do total, já que no caso da Previdência ela chega a praticamente 50% do total dos benefícios. Juntando agora os dados relativos ao mercado de trabalho com os dados dos benefícios do INSS, nós calculamos que os rendimentos vinculados ao mínimo correspondem a aproximadamente 11% da massa salarial ampliada, o indicador calculado pelo Banco Central. Agora nós podemos finalmente passar para nossas projeções para a massa de rendimento em 2018. No que se refere ao mercado de trabalho, nós estamos esperando um crescimento de 3,5% da massa de rendimentos, um resultado melhor do que os 2,3% esperados para 2017. Já no caso do INSS, acontece o contrário. Nós estamos projetando um crescimento de apenas 2%, ante uma expansão de 7,6% em 2017. Isso faz com que a massa de rendimentos total esperada para 2018 cresça só 3,2%, um pouquinho menos, inclusive, do que o esperado para 2017, 3,3%. O que vale a pena chamar a atenção é que no caso do INSS, não são apenas os benefícios iguais a um salário mínimo que vão ser prejudicados. Os benefícios que são diferentes e são maiores do que um salário mínimo, eles vão ser corrigidos apenas exclusivamente pela variação do INPC acumulado em 2017. E isso no começo do ano. Assim, da mesma maneira que os benefícios iguais a um salário mínimo, eles também vão ser bastante prejudicados pela aceleração da inflação esperada para o ano que vem. Há ainda mais uma questão a ser considerada no que se refere à má evolução do salário mínimo esperada para o ano que vem: a questão política. Existe um certo consenso de que as melhoras das condições econômicas, um PIB crescendo mais, uma taxa de desemprego recuando, devem significar uma força para aquelas candidaturas mais próximas do governo, para aquelas candidaturas mais próximas aos ideais das reformas. Isso, sem sombra de dúvidas, é verdade. Mas será que a gente também não precisaria considerar o mal-estar sentido por quem tem o seu rendimento vinculado ao mínimo? Já que a evolução do salário mínimo do ano que vem vai ser muito pior do que foi visto nos anos anteriores, a gente fez um pequeno exercício procurando ver qual seria a porcentagem do eleitorado que vai se sentir prejudicada pelos fatores que nós elencamos anteriormente. Vamos dar uma olhadinha. Se você junta o total de pessoas que ganham um salário mínimo no mercado de trabalho, na verdade o total de empregados, com o total de beneficiários do INSS, e aqui a gente está juntando tanto aqueles que ganham um salário mínimo quanto os outros, pelos motivos que nós já discutimos anteriormente, você chega a praticamente 39 milhões de pessoas. Comparando isso com a população de maior de 14 anos, que é uma espécie de uma proxy do eleitorado, já que você pode votar a partir dos 16 anos, você chega a um número de 24%. Vale destacar algumas diferenças regionais. Esse eleitorado potencialmente prejudicado, esse eleitorado que vai se sentir prejudicado, ele se concentra mais na região Nordeste. Ele significaria 26% do total dos eleitores. E teria um peso menor na região Norte, chegando a aproximadamente 19%. Cabe, de qualquer maneira, chamar a atenção para o fato de que estados importantes em regiões que não são o Nordeste, ou seja, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, também tem no seu eleitorado um alto contingente de pessoas que pode ser prejudicado ano que vem pela má evolução do salário mínimo e pela aceleração da inflação. Em resumo, é isso. Se você quiser receber essa apresentação ou quiser enviar alguma dúvida ou alguma sugestão para novos temas, basta mandar um e-mail para macrocast@lcaconsultores.com.br. Muito obrigado.